outra. Olha, a outra dá certinho mesmo, parecendo. Muito bem, muito bem. Muito bem. Isso. Isso, vai arrumando aí. Muito bem, cuide. Vá cuidando. Muito bem, muito bem. É isso aí. Vai passar roupa, vai. Legal. Muito bem, muito bem. É isso aí. Certo. Eita, trabalha muito bem, viu? É isso aí. É certo. Pronto. É isso aí. Vai deixar o. Olha pra mim, como era que tava fazendo ali? Tá vendo? Como ela sabe das coisas?